Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para responder para vocês por que eu deixei o Brasil. Essa é uma resposta que eu já trouxe para vocês no primeiro ano aqui do canal. E é justamente por isso que eu estou fazendo essas novas regravações. Qual que é o objetivo dessa nova série de vídeos que estão chegando aqui? É justamente pegar esses temas que eu trabalhei com vocês, que eu trouxe para vocês aqui no canal, que me acompanham, né, desde lá do início, desde o meu primeiro ano aqui em Portugal, falando e quando a gente responde essas perguntas, lá logo que a gente chega, a gente tem uma visão, a gente tem um olhar, a gente tem uma interpretação. A minha ideia agora, ao regravar essa série, é justamente trazer essas mesmas respostas agora com toda a vivência, experiência e maturidade que eu adquiri nessa minha nova vida de imigrante. A proposta então é exatamente essa, trazer alguns vídeos, tá, que justifiquem, tá, gente, uma atualização para poder mostrar um pouquinho para quem já assistiu, né? O que foi essa interpretação, esse olhar no primeiro ano de vida aqui em Portugal e esse meu novo olhar agora, 5 anos após estar vivendo aqui em Braga, especificamente. Se você gostou dessa ideia, achou interessante essa nova série de vídeo, já deixa o seu like aí para eu entender se eu continuo ou não nesse perfil. Não serão os únicos vídeos que eu vou estar trazendo aqui para o canal, lógico, não vou mudar a linha dele. A ideia é só fazer algumas atualizações, porque eu tenho percebido que muita gente nova tem chegado aqui no canal e muita gente nova que ainda está no Brasil se organizando, se planejando para vir para Portugal. A minha ideia aqui é tentar orientá-los, ajudá-los e trazer uma experiência mais concreta, mais amadurecida, para que vocês possam ponderar as decisões de vocês. Como eu sempre falo aqui, nenhuma vivência, nenhuma experiência é exemplo, gente, para ser seguido ao pé da letra. Por favor, né? O processo de vida que cada um de nós temos aqui vai variar de indivíduo para indivíduo. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história de vida e cada um vai chegar aqui numa condição específica de vida. E isso vai fazer toda a diferença. Eu vou trazer para vocês a minha e aqueles que se identificarem com o estilo de vida que eu levava lá no Brasil, vai ter uma ideia de como pode vir a ser esse processo de adaptação aqui. A intenção aqui é justamente tranquilizá-los em muitos aspectos, porque eu já estive aí do outro lado. Eu sei exatamente essa angústia e essa aflição que nos dá. E para quem já me acompanhava, também pode ser uma maneira diferente também de perceber como foi essa mudança, como esse novo olhar. E comenta, já deixa aí nos comentários para mim, se você me acompanha aqui desde o início, se também sentiu essas mesmas diferenças que eu percebi, ou então, se tiver percebido alguma diferença a mais, coloque aqui nos comentários para a gente também. Vamos criar um ambiente aqui com uma conversa, né? Informal, gostosa, leve, como eu sempre gosto, mas mais próximos de vocês e de modo que a gente consiga dar um suporte maior para quem me acompanha. Para quem já assistiu o vídeo anterior do porquê eu deixei o Brasil, que inclusive foi gravado junto com a minha irmã, né? Na época, no primeiro ano do canal, ela participava dos vídeos comigo. Então, para quem assistiu o vídeo nessa época e quer assistir de novo, para fazer essa comparação, fazer essa análise, ou para quem não assistiu, tá chegando agora e quer assistir essa resposta com toda a emoção do primeiro ano, porque esses primeiros vídeos, com certeza eles vão trazer muito mais emoção do que razão, até pelo próprio contexto que a gente está vivendo naquele momento. Hoje meus vídeos são muito mais racionais do que emocionais, embora eu não consiga deixar a emoção muito fora de nada não. Vocês vão ver, quem me acompanha sabe disso. Eu acabo trazendo muito da minha emoção para cada material que eu preparo e que eu faço para vocês, seja aqui, seja no Instagram, seja no Facebook, independente da mídia, né? Se deixar, eu falo muito com o coração, não tem jeito.
Mas assim, quem assistir esse vídeo anterior, e eu vou deixar aqui para vocês, vai perceber todo aquele sentimento de deixar o seu país e chegar num outro país. Aquilo ali tá bem aflorado, bem diferente de hoje, né? Por isso que hoje eu vou trazer para vocês aqui fazer essa comparação. De qualquer forma, recomendo que assistam, né? Vou deixar aqui, vou deixar nas descrições também para facilitar essa busca. Mas assim que vocês assistirem, vocês vão perceber que eu inicio o vídeo justamente falando, me contextualizando a minha vida lá no Brasil, até para que vocês entendam o porquê da decisão de deixar o Brasil, né? Então a primeira coisa que eu faço nesse vídeo anterior é contextualizar a minha realidade profissional, emocional, pessoal lá no Brasil para chegar a esse ponto de decidir deixar o nosso país. Eu deixo muito claro lá todo esse meu contexto, essa minha realidade, da mesma forma também que deixo muito claro que com certeza o motivo de deixar o Brasil não foi porque eu não gosto do meu país, né, gente? Longe disso, muito pelo contrário. A gente deixa isso muito claro lá no vídeo. E eu continuo amando o meu país, continuo torcendo por ele e defendendo, sim. Uma coisa que tem que ficar bem clara pra gente, não existe motivo único que te leve a tomar uma decisão de tamanha relevância para sua vida, né? Vai interferir em todo o seu contexto. Quando você toma essa decisão de mudar de país, vai interferir na sua vida pessoal, vai interferir na vida pessoal da sua família, vai interferir na vida pessoal dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus colegas de trabalho, porque isso vai impactar todos esses segmentos, todas essas áreas. Então, assim, quando nós chegamos a tomar essa decisão, com certeza nunca é por um motivo único. Nesse vídeo anterior, ao qual a gente vai estar fazendo esse paralelo aqui agora, eu pontuei especificamente 3 motivos. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar cada um desses motivos e mostrar para vocês como foi, já vai estar no outro vídeo. Agora eu vou falar como que eu percebo isso atualmente. Antes de continuar, já vou pedir você mais uma vez para já deixar o seu like. Aí isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo tem um conteúdo interessante e vai disparar, levar para mais pessoas. Então, para que a gente tenha um alcance maior, é importante essa interação sua aqui no canal, seja curtindo, descurtindo ou deixando algum comentário. Então eu convido você para nos ajudar aqui, porque geralmente quem me acompanha sabe que nem sempre os conteúdos que eu trago é conteúdo de massa, né? Eu não falo, não é conteúdo de like, é conteúdo informativo, é um conteúdo mais pesado, mais sério. Então o que acontece? Muitas vezes, infelizmente, embora sejam conteúdos extremamente relevantes, não tem o alcance que poderia ter justamente por causa dessas interações. Então aí eu convido vocês que sempre estão aqui do meu lado, sempre me acompanham e torcem por mim, me acompanham toda essa trajetória aqui, porque é muito legal ver que vocês me acompanham desde que eu cheguei em Portugal. Vocês têm como me ajudar nesse sentido, realmente mantendo uma interação maior com os vídeos. E uma coisa que eu nunca pedi aqui no canal e que agora eu tô vendo a necessidade de pedir se você não é inscrito, se inscreva, isso eu já pedi, claro, mas para acionar o sininho que fica aqui embaixo. Por que agora? Eu nunca pedi porque eu tinha uma regularidade nas postagens dos vídeos, mas agora, como os meus compromissos presenciais, que eu já conversei isso com vocês aqui, realmente tem me ocupado mais tempo, eu não tenho conseguido manter uma regularidade nas postagens dos vídeos. Então, deixar o sininho acionado pode ser interessante para você que gosta de acompanhar todo esse meu material. Porque quem acionando o sininho, o YouTube vai te informar, vai te comunicar sempre que subir algum material novo. Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso assunto original aqui. Bom, como eu falei, vou pontuar conforme o outro vídeo para a gente seguir essa relação. O primeiro ponto que eu coloco lá, que foi um dos motivos, eu diria que o principal, né,
de eu ter deixado o Brasil foi a questão da violência. Foi realmente o medo da violência que a gente ia percebendo cada vez mais próximo da gente. É aquilo que eu falo lá também. Quando éramos só nós, só eu, meu marido, eu sozinha, eu solteira, eu casada, mas só nós dois, só a gente, os adultos, a gente levava isso, de certa forma, até com muita tranquilidade. A gente aprende a conviver, inclusive com a violência. A gente começa a achar muita coisa normal. E é isso que acontece com a gente aí. Eu só comecei a perceber, na verdade, que não era normal quando eu comecei com as minhas viagens para o exterior. Eu falo um pouquinho isso, mas é basicamente isso. Pra gente que tá aí, a gente, infelizmente, né, gente? A gente começa a se adaptar com a violência, a banalizar os episódios que acontecem no nosso entorno. Mas, quando você tem filhos, e aí foi o ponto crucial, quando você passa a ser mãe ou pai, aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais diferente. Você começa a se preocupar um pouquinho mais. E eu lembro de um contexto, eu acho que eu já contei isso em alguma situação, não sei se aqui no YouTube ou no Instagram, de um contexto que foi muito marcante para mim e para o meu marido. Pelo menos lá em Belo Horizonte, era muito comum assaltos a carro e muitas vezes eles levavam o automóvel e se a criança tivesse sentado na cadeirinha, né, aquelas cadeirinhas no banco de trás, muitas vezes, se não desse tempo de retirar as crianças, eles levavam as crianças. Depois soltavam essa criança em algum lugar. Não quer dizer necessariamente que queriam fazer mal para essa criança, mas soltavam. Agora imagina o que é para uma mãe ou para um pai imaginar. Eu falo isso porque eu sei que tem muitos portuguesas que me acompanham aqui no canal e às vezes é até difícil para vocês entenderem esses contextos que a gente fala. Isso é tão surreal, né, para vocês aqui, graças a Deus. Então, o que acontece? Quando a gente começou essa onda de assalto lá em BH, né, e assim, aquele pânico de imaginar alguém levar o meu carro com os meus filhos nas cadeirinhas, né, que eram os dois. E aí nós começamos a ensinar para as crianças, gente, olha que loucura. Nós começamos a ensinar para as crianças a se soltarem rapidamente do cinto da cadeirinha. E assim, dando exatamente essa orientação. Primeiro já tinha aquela questão, né? Mãe, abre o vidro. Eu gosto do ventinho. Abre o vidro. Não vamos andar. Na cidade não pode andar de vidro aberto. Só quando a gente estava indo para o sítio, para a quinta, é que eu deixava abrir os vidros. E eles amavam aquilo, né? Então, assim, já tinha essa questão do vidro. E, de repente, a gente começa a ensinar a se soltar rápido. E olha só, gente, ainda falou, olha, se mamãe ou papai mandar falar, sai, solta rápido e não pergunta o porquê. Não questiona, não queira saber o porquê. Só saia rápido do carro. E de repente a gente ensinando isso para as crianças, eles eram pequenos, gente, bem pequenos. Eu e meu marido, naquela situação, a gente olhando para o outro, nós não estamos acreditando que a gente está fazendo isso. Gente, isso é quase que tática de guerra, entendeu? A gente, olha só, ensinando as crianças a sair. Elas nem sabiam direito por que elas teriam que sair, mas a gente só avisava que elas tinham que sair. Então, quando a gente começou a perceber essas questões, e aquilo que eu falei, para a gente que está lá, envolvido com esse contexto dentro do Brasil, a gente começa até a achar um pouco de normalidade, a gente começa a criar estratégias para fugir dessas questões, evita alguns lugares, né? Claro, gente, que quando a gente fala assim, não quer dizer que é o Brasil inteiro assim, não, tá? Nós temos cidades lá no Brasil que, graças a Deus, estão um pouco mais afastadas desse contexto. Mas eu morava em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital relativamente grande, a terceira do país. Então, assim, eu vivia essa realidade, né, de cidade grande. Então, isso era muito complicado. Então, quando a gente começou a perceber essas questões, realmente a gente começou a se questionar. E quando a gente sai, né, eu já contei isso várias vezes aqui para vocês, como a gente viajava muito, e toda vez que a gente viajava para o exterior, a gente via a tranquilidade de caminhar pelas ruas, de andar com o vidro aberto, de circular, de andar com o celular, né, com o telemóvel na mão, para tirar foto, para conversar sem se preocupar. Então a gente começa a perceber que aquela vida que a gente estava levando lá não
é normal. Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi o ponto principal, né, de todo aquilo que eu falei, de todas as coisas que nos motivaram a tomar a decisão de deixar o Brasil, sem dúvida nenhuma, essa questão da violência para nós, né, que somos pai e mãe, foi o ponto mais relevante. E aí, trazendo para esse contexto atual, continua sendo uma questão da mais relevante para mim. E aí, já posso até responder. E valeu a pena, Alexandra? Nesse quesito, valeu a pena? Muito, muito. Hoje a gente leva uma vida solta, gente. É uma liberdade que é até difícil de explicar, porque é tão natural, né? A gente já não se preocupa, já não tem essa preocupação. Hoje, para mim, é super natural deixar claro, existem roubos, existem assaltos aqui, claro que existe, gente, lógico que existe no mundo inteiro, né? O que não existe é a banalização dessa violência, percebe? Então é disso que a gente foge. Então hoje meus filhos andam de autocarro, andam de ônibus sozinhos, eles transitam pelas ruas sozinhos, eles andam com o carro com o vidro aberto e porque querem e falam: que delícia andar com o vidro aberto, porque isso continua sendo valor para eles, porque eles já viveram, embora muito pequenininhos, olha como é que isso é forte, embora muito pequenininho, eles já viveram essa realidade de não poder abrir os vidros, não poder sentir o vento batendo no rosto, coisa que criança adora, né? Nós também. Mas olha só, isso marcou, até hoje eles falam: que delícia andar de vidro aberto. Outra coisa que para eles também, que eles falam, né? Quando a gente pergunta: e aí, vamos voltar para o Brasil? Quer voltar para o Brasil? O que você mais gosta aqui em Portugal? É a primeira coisa que eles falam. Eu lembro do meu filho, o caçula, principalmente, me chama mais atenção que ele é mais novinho, né? Mas era mais maduro. Agora já tá ficando um rapazinho. Eles estão crescendo, né, gente? Então aí o que acontece? Eu lembro dele me respondendo, falando: o que eu mais gosto aqui é andar a pé. Gente, olha o que é valor. E a gente não se dá conta, né? Então, assim, foi uma decisão acertada, sim. Né? Nesse primeiro quesito, quando eu coloco a questão da violência, eu resolvi esse problema a partir do momento que eu saí do Brasil e vim aqui no caso aqui, para Braga. O segundo ponto, né, que eu chamo a atenção lá no vídeo anterior, nesse primeiro ano, que um dos motivos que me levou também a deixar o Brasil seria desacelerar. Por que desacelerar? Eu conto nesse vídeo anterior, era professora universitária lá no Brasil e lecionava em 3 universidades. E quem é professora aí sabe aquela loucura de carga horária, né? Os primeiros horários você está numa faculdade, depois você vai para outra, aquela loucura de trânsito, aquela loucura de correria, enfim. Era um ritmo de vida que para mim eu lecionei por muitos anos, então assim, era um ritmo de vida que realmente eu estava querendo me afastar um pouco. Por outro lado, meu marido passando pela mesma situação, ele também no mesmo ritmo, também querendo desacelerar. Então a gente veio para cá idealizando que nós fôssemos desacelerar. Aí aqui já tem uma questão. O que acontece? Realmente a gente desacelera muito. E desacelera porque o ritmo aqui é diferente. O ritmo dos processos, o ritmo das coisas aqui acontecem num tempo diferente do nosso, que a gente está acostumado aí no Brasil. Tanto é que logo que a gente chega, a gente sente muito. Dá até um pouco de aflição. Eu fico vendo as pessoas me procurando lá na UAI, falo: calma. Quem tá aqui no primeiro ano, eu percebo nitidamente essa ansiedade, essa angústia de querer resolver as coisas, de querer acelerar os processos, querer que as coisas aconteçam. Esse não é o ritmo daqui. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, você vai desacelerar. Você vai ser obrigado a aprender a esperar. Esperar o tempo das coisas, esperar o tempo conforme o momento que é o momento deles. Você você aprende a esperar um carro que para na sua frente, para um senhorzinho descer, uma senhorinha descer.
sem pressa nenhuma, sem ninguém buzinar atrás. Você vai aprender na hora do almoço parar para almoçar, porque ninguém vai te atender na hora do almoço. Você vai aprender nas férias de agosto a não fazer nada, porque você não vai conseguir fazer nada porque tá tudo fechado. Eu inclusive tenho um vídeo que eu falo do mês de agosto aqui que é bem interessante. Então assim, a gente começa a aprender que as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Isso é um grande aprendizado de quem vem pra cá, tá, gente? E isso aí pra mim foi um choque, né? Porque nesse princípio, como eu pensei em desacelerar, ótimo, encaixou com tudo, com toda essa ideia que eu tinha. Realmente, mesmo sabendo que eu iria conseguir desacelerar aqui pelo ritmo que eu já conhecia, a gente assusta, a gente leva um tempo para fazer essa adequação de tempo, de ritmo das coisas. Isso é muito legal. Mas por que para mim foi um choque para mim? Por que para mim assim foi pesado? Pelo próprio contexto de vida que eu criei. Então, onde eu falo? Então, assim, a experiência de um pode servir de referência para você olhar e falar, olha que legal, isso aqui é possível, esse caminho aqui, olha, dá para seguir, isso aqui é possível a gente pensar, isso acontece, mas nunca é receita de bolo. Nunca vai ser exatamente o que vai acontecer com você. E é por isso que eu falo. Então, no meu caso, o desacelerar não funcionou. Desacelerei nessas questões, né? Na hora do almoço, não tente mexer comigo, que ninguém vai conseguir falar comigo, porque realmente eu estou no meu horário de almoço. Férias, eu entro de férias. Eu realmente passei a me respeitar mais. Porque isso eu admiro muito aqui nos portugueses. Eles se respeitam mais, percebe? Então, assim, não é aquela correria desenfreada em busca de coisas e fazer e acontecer e ganhar e pronto. Então, assim, isso é muito bom. Mas, pelo próprio ritmo de vida que eu criei para mim, né, dentro de tudo que eu construí aqui, né, da minha vida profissional aqui hoje, eu realmente não consegui desacelerar. E eu diria que hoje eu acho que eu trabalho até 24 horas, porque não é possível, né? Eu vou até, quem me acompanha aí sabe que eu fico até a madrugada, tô sempre interagindo, sempre mexendo, resolvendo alguma questão, e cedo também eu já tô de pé, já correndo atrás de alguma questão. É um ritmo, isso é no meu caso, tá, gente? Então, no meu caso, isso aí não bateu nesse sentido, porque eu queria desacelerar e realmente eu desacelerei nessas questões triviais, mas o meu ritmo profissional aqui é enlouquecedor, né? Mas é aquilo que eu falei, foi um caminho que eu busquei. Bom, e por outro lado também a gente percebe o seguinte, é muito comum aqui entre os portugueses e a gente vê os brasileiros hoje que estão aqui há mais tempo entendendo isso. Normalmente, uma atividade profissional só não é o suficiente para você ter um padrão de vida do qual você espera. Então, normalmente, a gente acaba fazendo mais de uma atividade, percebe? Então, assim, para quem entra nessa rotina de trabalho aqui, a gente acaba entrando num fluxo de atividades. Então, é muito comum você ver uma pessoa, por exemplo, trabalhando numa telefonia aqui, que é onde a grande parte da comunidade brasileira, principalmente aqui em Braga, está inserido, e ao mesmo tempo vendendo alguma coisa, ou trabalhando com a entrega de alguma coisa, ou fazendo outra, percebe? Então, assim, é muito difícil você perceber em alguém que esteja fazendo uma única atividade profissional. Isso é muito perceptível aqui, tanto na comunidade brasileira quanto na comunidade portuguesa, tá? Nesse caso aqui seria todo mundo mesmo, qualquer um que vive aqui, é muito a rotina daqui. Então, assim, mas é desacelerado, é confuso, né? É difícil explicar isso, mas é tudo no seu tempo, é tudo dentro do seu horário programado, percebe? Então, assim, por um lado bem mais tranquilo do que lá no Brasil. Por outro lado, também você entra num ritmo de trabalho bem intenso. E como eu falei, no meu caso aqui, eu acabei construindo, foi o caminho que abriu para mim, foram as portas que abriram para mim, então eu acabei entrando num ritmo profissional aqui muito intenso. A minha vida profissional hoje aqui em Portugal, especificamente aqui em Braga, ela me suga
praticamente 24 horas, é muito. Então isso aí, eu não sei se eu estou trabalhando mais ou menos ou igual às 3 universidades que eu trabalhava lá no Brasil. Um outro ponto que eu chamo atenção lá no vídeo anterior é a questão de estar na Europa mesmo, a questão do ensino, né? O ensino de qualidade. Quanto a isso, não tenho nada a reclamar. No primeiro ano aqui, aliás, eu gravei todas as minhas descobertas e as minhas percepções do primeiro ano da vida escolar dos meus filhos aqui. Então, assim, eu ia registrando tudo que eu ia descobrindo, ia acontecendo. Tem tudo isso aqui no canal, tá, gente? Tem que realmente buscar esses vídeos antigos, porque esses não tem nem como eu regravar, porque esses foram relatos de acontecimentos, foram fatos, né? Então, assim, não tem como a única coisa que eu posso falar agora é que eu continuo, depois de 5 anos aqui, reconhecendo a escola pública de Portugal com excelente qualidade de ensino. Continuo gostando muito, continuo não tendo o que reclamar. Ah, Alexandre, mas tem alguns pontos que não são tão bons assim, tem alguns pontos. Gente, tudo nessa vida. Então, assim, falar, existem alguns casos pontuais, às vezes chegam para mim algumas questões lá na associação, que casam coisas bem pontuais, que fáceis, inclusive, de resolver, porque é muito pontual. Mas se a gente pensar em termos de ensino, igual agora o meu filho mais velho já se preparando para ir para a universidade, então, assim, eu estou muito tranquila e muito feliz e muito segura com essa decisão. Então, assim, ter saído do Brasil por isso também foi positivo. Eu não tenho nada a reclamar. Lembrando que aqui meus filhos sempre estiveram e estão na escola pública. Então, assim, isso eu não tenho que reclamar. Outra coisa, a questão do sistema de saúde. Também gente, é igual eu tô falando, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu caso, cada um vai usar o sistema de uma maneira. Eu me adaptei muito ao sistema de saúde daqui, não tenho problema nenhum, ainda não tenho nada a reclamar. Eu continuo com a mesma percepção que eu achava que era antes. Hoje, depois de vivenciando, eu continuo com a mesma percepção. Isso não mudou. E é aquilo que eu falei, se algum dia isso vier a mudar, eu tiver um outro olhar em cima disso, eu vou chegar aqui e vou conversar isso com vocês, mas por enquanto não. Então a saúde, a educação, para mim, se esses foram motivos, né, indiretos que seja, né, também valeu a pena. Agora, um outro motivo que eu coloco lá, que aí é coisa minha também, adoro viajar, sempre viajei e viajei muito. Tá? A nossa rotina de viagens lá no Brasil era muito intensa. Realmente a gente viajava muito. E assim, o que a gente pensou? Indo para Portugal, eu vou estar na Europa, isso vai facilitar também as minhas viagens. Isso, gente, foi um doce engano. É surpreendente, né? Embora eu esteja aqui ao lado da Espanha, até que a gente vai mais, porque a Espanha aqui pra gente, aqui em Braga, então a gente tá em 1 hora, já tô lá na Espanha e já curtindo ali a Galícia numa boa. Então, assim, isso nem tanto. Tanto é que a gente já nem considera a Espanha uma viagem, assim. Mas, assim, faz parte. Mas é pela proximidade aqui. Mas falar que as viagens do jeito que eu estava acostumada a fazer, no estilo que eu estava acostumada a fazer, isso não, tá? E quando eu estava no Brasil, eu não tinha percepção, isso é interessante para vocês que estão aí, eu não tinha percepção que isso mudaria, tá? Não sei porque, eu achei que fosse ser até mais fácil, só que a gente esquece que isso tudo é financiado por alguém paga isso. E aí quando você chega aqui, você descobre que o seu poder aquisitivo já não é o mesmo do seu poder aquisitivo no Brasil. São saltos que a gente dá assim no nosso planejamento, né? Que realmente acontece. Então, realmente eu achei que a gente aqui fosse viajar, inclusive, mais. Passeio muito, tá? Passeio muito, inclusive por Portugal.
Isso para mim é ótimo, porque eu estou conhecendo, como eu tenho esse espírito explorador, eu exploro mesmo as belezas naturais, principalmente históricas e principalmente naturais daqui de Portugal, principalmente aqui do norte de Portugal. Então, assim, realmente, esse tipo de viagem eu faço muito, tá? Mas falar assim, as viagens que eu costumava fazer, que eram aquelas viagens mais longas, viagens para vários países, e naquele contexto que eu fazia, geralmente eu incluía nas minhas viagens por exemplo, tô indo para Paris, eu vou subir a torre, percebe? Tô indo, sei lá, vou para onde for, eu quero fazer tudo aquilo que aquele lugar tem para me oferecer, eu vou conhecer, vou visitar, vou entrar, vou comer, vou fazer, sei lá, esse tipo de coisa. Não, tá? Hoje, para eu planejar uma viagem assim, eu vou ter que ter muito mais cautela e cuidado, e vai ter que ser uma viagem bem mais contida do que era quando eu vivia no Brasil. Esse é um caso que vocês têm que pensar aí. Eu escrevi um texto, inclusive falando um pouco disso. Quem me acompanha lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, né? Não é no Instagram do Olhar Brasileiro, não. Olhar Brasileiro, o Instagram do Olhar Brasileiro traz coisas do Olhar Brasileiro, mas é no meu Instagram pessoal, Alexandra Gomide. Eu costumo trazer algumas reflexões, alguns textos, algumas coisas que eu gosto de escrever. Então, assim, eu escrevi um texto um dia, eu vou ver se eu deixo a imagem aqui para vocês, vou até dar uma distância aqui para ficar fácil, eu vou ver se eu deixo uma imagem aqui para vocês localizarem facilmente lá no Instagram esse texto, que eu falo um pouquinho exatamente disso, dessa questão do viajar, quando a gente vem morar aqui. Então, assim, isso para mim foi não atendeu às minhas expectativas, que eram grandes em relação a isso. É claro que isso, cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua realidade. Então, assim, mas a gente percebe que na grande maioria, né, dos brasileiros que a gente encontra aqui, a realidade é bem essa que eu tô passando mesmo, que eu tô vivendo mesmo, não muda muito não. Então, assim, isso é um caso que vale a pena pôr na balança também. Bom, gente, eu acho que os pontos principais do porquê eu deixei o Brasil é basicamente isso que eu falei aqui. O que eu tô fazendo? Tô assistindo um vídeo que eu gravei há 5 anos atrás e estou tentando manter a mesma metodologia, a mesma dinâmica dele para poder trazer aqui para vocês, fazendo esse paralelo. Gostou desse tipo de conteúdo? Tá interessante? Vale a pena? Comenta aí pra mim, me fala qual vídeo que vocês gostariam de ouvir novamente, de repente, porque às vezes eu tô tentando pegar esses primeiros mesmo, mas às vezes tem algum vídeo que fala, Alexandra, isso aqui, você continua pensando dessa forma? Porque é isso, né, gente? A cada ano que passa, a gente conhece mais, a gente se insere mais dentro da comunidade local, e isso realmente vai trazendo novos olhares para o nosso próprio olhar. Então é interessante, eu achei que eu gostaria de ter essa visão, né? Ainda mais aqui no nosso canal, aqui no canal Olhar Brasileiro, que é um canal que na verdade não está muito preocupado se é vídeo que vai bombar, se é vídeo... A nossa questão, quem nos acompanha aqui sabe disso, a gente, desde o início, a gente sempre gostou muito de conversar, tanto é que todo mundo falava, Alexandra, vídeo de mais de 10 minutos, ninguém tem paciência. Eu falei, quem não quiser assistir, não assiste, não tô obrigando ninguém a assistir, né? Então, assim, o gostoso é poder conversar, falar com vocês, no momento que vocês quiserem me ouvir, eu tô aqui. Tá bem? Mas já deixa aí, se tiver algum outro vídeo que... Eu vou trazer naturalmente, mas se tiver algum outro, coloca aí pra mim que eu vou assistir e vou ver o que eu posso falar a respeito, tá bem? E pra quem tá chegando, já se inscreve, já deixa o like, faz tudo bonitinho. Também comenta aí pra mim o que gostaria de ver no canal. E pra quem chegou por algum tipo de vídeo, seja os vídeos das freguesias que vocês gostam muito, os vídeos que eu apresento a cidade de Braga... Tudo isso vai continuar aqui no canal, tá, gente? Não vou parar com isso, não. Esse momento agora que eu achei importante falar isso, pela quantidade de pessoas que estão no Brasil entrando em contato comigo,
tá bem? Mas eu vou realmente trazer, vou tentar mesclar esses conteúdos aqui para vocês. Pronto, já falei demais, né? Então tá, gente, ó. Beijos, muito bom sempre estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.